Seja muito bem-vindo a mais um programa O Despertar comigo, Suelen Duarte. Se você quer saber sobre empreendedorismo, sobre saúde, moda, beleza e bem-estar, é aqui no programa que você vai encontrar. Se eu fosse você, eu ficaria ligadinho no nosso programa de hoje, porque hoje nós temos muitas coisas. A Soraya com o quadro de empreendedorismo, a doutora Andréia que vai falar sobre direitos trabalhistas, além disso também a doutora Mari, que vai falar sobre psicologia, vai falar sobre depressão, ansiedade, crise do pânico e, além do mais, tem muita coisa por aí. Também com a Dai, que vai falar sobre como empreender, como administrar a sua empresa da maneira correta. Então, fica ligadinho aí que tem muito mais e muito programa para você aqui no programa O Despertar, comigo, Suelen Duarte. Empreendedorismo. Empreender, empreender com dor. É empreender quando você está querendo desistir, é quando você decide continuar, insistir ao invés de desistir. Quando você está empreendendo o seu negócio, você está iniciando o seu negócio, você está com aquela euforia que tudo vai dar certo, que você vai dominar o mundo, vai ficar rica, milionária, vai dar emprego para pessoas. E quando vem os desafios? Você começa com o sonho e aquele sonho não realiza. Você não almeja aquilo de uma maneira tão expressiva e quando você não alcança? Você tem vontade de desistir ou insistir? É isso que hoje eu vim mostrar para vocês sobre a Érica empreendedora. Sou a Érica Paula, estou há 14 anos no mundo do empreendedorismo. Já caí e já levantei inúmeras vezes. Já perdi e já construí equipe, já fiz gestão de pessoas, marketing, finanças. Você fica num eterno equilíbrio onde você fica quem eu sou hoje. Você tem que ser tudo. E ainda tudo com excelência. E agora você é mãe, você é esposa, você sempre sente que tem uma área da sua vida que você não está conseguindo entregar o seu 100%. Então, hoje eu vim falar com você, mulher, que sente essa dor, que sente aquela ansiedade, seu coração batendo e pensando: será que estou no caminho certo? Será que eu devo continuar? Será que eu devo insistir? E eu vou falar para você, quando você estiver cansada, e foi uma das frases que eu escutei e hoje eu uso muito para mim, descansa. Descansa mesmo, desconecta. Para de ficar olhando a grama do vizinho. Dá uma respirada. Se guarda para depois continuar de uma maneira diferente. De uma maneira que realmente você vai ver que faz sentido para você. E agora eu vou falar para vocês sobre um assunto muito importante, sobre reconstrução. Reconstrução vai além de construção. Construir é muito bom, né? Porque tá todo mundo feliz. E reconstruir? Essa é um dos maiores desafios que eu vou contar para vocês. Sobre querer e conseguir. Sem olhar para as pessoas que vão muitas vezes duvidar de você. Você tem que ser a sua maior fã e a sua maior inspiração. Porque se você não acreditar no seu sonho, quem vai acreditar? Então esse é o conselho meu, Érica Paula, 14 anos, empreendendo na área da beleza. Olá, estamos aqui de volta no programa O Despertar com Suelen Duarte e eu, Soraya Calil, no quadro Conexão Empreendedora, hoje com a Amabile. A Amabile fez curso de MBA comigo em comportamento humano e ela é uma pessoa super dinâmica e nós vamos falar aqui sobre o empreendedorismo. Amabile, primeiro, conta pra nós, como é você, essa pessoa linda, maravilhosa, loura, ser gerenciar uma empresa de transportes. Da onde surgiu a logística na sua vida? Foi algo que, tipo, apareceu ou você foi atrás? Conta essa história pra gente.
Eu fui engolida pela logística. E dizem as más línguas que depois que o diesel entra, ele não sai mais, menina. Então, assim, mas é uma questão familiar, né? Então, eu não escolhi, inclusive no Te começo, escolheu? me escolheu, e inclusive no começo eu tive muita resistência. E trilhei um caminho, faz alguns anos já que eu estou lá, né? Claro, apanhei muito. Nossa Senhora, apanhei para me tornar o que eu me tornei hoje, assim, em quesito de gostar do que eu faço, né? Porque é muito desafiador, mas assim, é pancada. Então, mas respondendo sua pergunta, pela minha família, eu entrei, falando, não, agora você vem para cá. E vem, e fui. No começo teve uma resistência, que eu lembro Muita, dessa história, né? Mas hoje você internalizou e entende o teu papel, o teu propósito de estar ali. sim. E como é ser líder de uma empresa que, né, eu também trabalhei 20 anos na logística e eu sei que é uma empresa, é um ramo, na verdade, né, que tem maioria normalmente homens. E como é você estar ali como líder? Eu sei que você, assim, você me parece uma líder nata, né? Não só porque a gente estudou juntas ali, mas porque eu vejo que você posta bastante, você fala muito sobre liderança. Então, como é para você ser líder desse pessoal e o que é liderança para você? Olha, então assim, primeiro que esse lugar, aos poucos, ele é conquistado. Então eu nem Uhum. posso falar que, hoje, ai, nossa, você conquistou. Não, eu acredito que diariamente a gente conquista isso e que a gente nunca vai conquistar o 100%, né? Eh, No a re sentido de nunca agradar a todos? É nesse Não, sentido? no Não. sentido, assim, de você não se sentir, 100% preparado nisso, Tá. entende? Então é um quesito. É sempre uma construção. Exatamente, é um processo de construção. Mas o peso da liderança, né, porque, quando você fala para mim: "O que é uma liderança para você?". Liderança é uma influência. Uma influência interfere no comportamento das pessoas, Perfeito. né. Então, para mim, isso tem um grande peso. Não é só um cargo ou alguma coisa que vem com coisas legais, bacana. Não, isso tem um grande peso, porque tem um monte de pessoa que estão ali, influenciadas por você. E eu não digo nem só no quesito empresa, mas como você fala, a gente, né, participa de outros lugares, grupos, até mesmo a internet, então você está o tempo inteiro exercendo essa influência. Dando exemplo, né? E continuando essa pergunta, para você, liderar é mais sobre pessoas ou sobre processos? Como você responderia isso? Eu até falo sempre, eu falo: "Gente, eu sei, tô sendo repetitiva, cansativa". Não tem nada de processo, não tem processo, são pessoas. Então até por isso que a gente se conheceu, né, estudando sobre isso, sobre comportamento humano, melhorando, buscando melhorar para entregar o melhor, porque para mim, liderança é igual a influência, que é igual a pessoas. Uhum. Então, o maior desafio são pessoas. Logicamente. No teu bom desempenho numa organização, seja você num cargo de liderança ou não, o teu desafio são as pessoas. E conta para nós, dado isso, o que você usa hoje? Que dica prática você poderia dar para quem está em casa e que empreende e que, claro, tem pessoas a cargo? O que você falaria? O que você faz hoje que você acha que dá certo? Eu vou mudar um pouco o contexto da tua pergunta. Tá. Eu não acho que tem uma fórmula. Faça isso que vai dar certo, faça isso que vai dar certo. O que deu certo para você pode não dar certo para mim. Eh, eu já falei isso, em outro podcast que eu gravei, e Tá. até vai muito de encontro, porque é a mesma temática. O que eu fiz para que eu melhorasse, para que as coisas começassem a dar certo, porque eu não cheguei pronta E até assim. mesmo para ser reconhecida, né, como líder, como, você como a sucessora e dona da empresa, né, para você ser respeitada como tal. É, exatamente. Então, assim, primeiro que tem muito, você tem que construir isso, né. E no começo eu era imatura e não tinha essa visão. E tive sorte de ter um mentor muito rígido, que não me deu essa moleza, então é tipo assim, você não vai sentar aqui linda e tal, não, você vai ter que construir, né, você vai ter que conquistar. E eu como tinha um temperamento muito forte, então voltando ao ponto que eu ia falar, o segredo,
Pra para você, qualquer, né? para Uhum. vida, qualquer coisa. Não interessa se é liderança ou não, mas para mim, ao meu ver, é você ter autoconhecimento. Então, é você estudar, você focar nisso, você conhecer a si, porque você vai ter que lidar com pessoas que têm uma criação, um comportamento completamente diferente. E se você não conhece a si próprio, você não consegue identificar o outro e você não consegue identificar qual é o ponto dele aonde você vai conseguir se conectar, qual é o ponto dele que você não vai poder interferir, porque às vezes o que é ok para você não é para mim. Então, assim, se você não tem esse autoconhecimento, você não consegue avançar nas suas relações. Então, para mim, seria muito isso. Liderança tem a ver com crescimento, amadurecimento, que tem a ver com. A primeira coisa que eu fiz foi buscar essa questão do autoconhecimento. E eu busco até hoje, tá, gente? Porque não é esse Buda aqui, linda, evoluída, maravilhosa, perfeita. Não, Não é. e muito interessante você trazer isso, porque normalmente as dicas são para algo que você faz e que é para o externo, que é para as pessoas. Ah, eu faço isso, eu faço uma dinâmica, eu faço um workshop, eu uso essa metodologia. E o que você está falando aqui é, líder, olhe primeiro para si Exato. antes de você poder entender como você vai suportar, como você vai inspirar e como você vai ser, por exemplo, mentor de outras pessoas, igual você teve um mentor, né? Para mim, eu vejo a liderança muito como uma mentoria, né? E aí, você tendo você entendendo você, você consegue ajudar os outros, né? Conta pra gente aqui, qual é o teu Instagram ou a rede social que você quiser falar, caso as pessoas queiram falar mais, entender mais sobre esse assunto com você. Olha, gente, não vão achando que vai ser só seriedade lá, porque eu tenho bem esse jeitão, tá? Mas é @amabilibasso. Então, lá eu compartilho um pouco da minha rotina, tem um pouco de mim mais solta, tem um pouco de mim trabalhando. Aquilo é Tem na bas íntegra. E tem bastante também de você se cuidando, que eu Sim. acho isso muito bacana você compartilhar. É porque eu vejo assim, ó, a gente tem uma rotina muito estressante. Uhum. Então, assim, por exemplo, é pancada, pancada, se tiverem mais transportadores aqui me vendo, é pancada todo dia, pancada, pancada, pancada. Então, assim, você tem que ter uma válvula pra tua cabeça ali, né, relaxar. E pra mim é Desestressar. isso. Pra Uhum, mim é isso. uhum. E você falou o Instagram? Falei, @amabilibasso. Ah, então tá bom. Então é isso, pessoal. Estive aqui hoje com essa linda, maravilhosa, engraçada e, de novo, para mim, uma pessoa inspiradora por essa liderança e por você falar disso com muita naturalidade. E quem quiser saber mais, entre em contato com ela, tá bom? Até mais. Da IPISE tem um quadro Método Próspera aqui dentro do programa Despertar com Suelo Duarte e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês das últimas atualizações da reforma tributária, para você aplicar na sua empresa, no seu negócio e estar atualizados para os próximos momentos da sua empresa. Você que vê a reforma tributária como somente uma troca de tributos, vai mudar muita coisa. Eu vou te mostrar que você pode ser muito estratégica na sua empresa neste momento de virada de chave em relação aos seus clientes, em relação ao mercado, em relação à concorrência. É o momento que talvez você tenha de ser extremamente estratégica e sair na frente de muitos dos seus concorrentes com ajustando o seu caixa, tendo um caixa mais competitivo. Que você tem que tomar, quais os pontos que você tem que analisar. Primeiro deles, agora em setembro, tá aí batendo na porta já o mês de setembro, você tem que tomar a decisão se, para quem é empresa do Simples Nacional, eu vou continuar com o regime tradicional do Simples Nacional, como é minha empresa hoje, ou eu tenho a opção de optar pelo método híbrido. Como funciona o método híbrido? Então, eu tenho o tradicional, recolha DAS, tudo igual eu faço hoje. Ainda vai ser o tradicional o mais econômico. Mas quais são os pontos que eu tenho que levar em consideração para os próximos passos? Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que analisar em relação ao método híbrido? No método híbrido, você vai recolher imposto de renda e contribuição social, dentro do seu DAS, como você paga hoje, e
você vai ter os impostos por fora, que vai ser o IBS e o CBS igual às grandes empresas. Esse IBS e CBS, você optando por eles, você tem a opção de você dar crédito ou e receber crédito. Então, o que eu devo levar isso em consideração? Se eu atendo o B2B, provavelmente vai ser muito mais competitivo para você estar no mercado como este modelo híbrido, porque os seus clientes vão querer crédito. E você precisa ser muito criteriosa e uma análise muito detalhada na compra com os seus fornecedores, na sua prestação de serviços. Para você ser estratégica, ter um fluxo de caixa estratégico, repare que há muitas análises, não é só uma análise que eu devo deixar na mão do meu contador para ser feita. Você precisa analisar o seu cenário, você precisa analisar os clientes que você atende, você precisa analisar os clientes que você pretende atender, você precisa analisar seus fornecedores que você compra, você precisa analisar os seus prestadores de serviços. Então, toda essa cadeia de custos, você vai ter que colocar ali na pontinha do lápis, rever e estruturar. Quanto que eu ganho de crédito se eu comprar dos fornecedores que estão no modelo híbrido? Quanto que eu vou ganhar de crédito dos meus prestadores de serviços? Para mim me compensar lá na saída, na hora de pagar os impostos. Então, você vai ter ali nas entradas de todas as notas, os créditos de 27% e na saída, uma saída de 27%. Então, essa conta é muito estratégica, que você vai fazer isso para o ano de 2027, mas essa decisão você tem que tomar em setembro. Então, essa análise criteriosa, minuciosa, é o que vai dar o direcionamento da sua empresa e você precisa estar atenta a este detalhe. Atenta a como levar essas opções para o ano seguinte. Agora, eu sou B2C, né? Eu atendo a pessoa física, o CPF. O que seria mais interessante? Eu continuar no modelo que eu estou, porque eu não preciso dar crédito para a pessoa física não vai se tomar crédito. Então, para o B2C, compensaria continuar com o modelo que está e onde pode mudar, né? Quais empresas que atendem o B2C que seria interessante talvez repensar o modelo? As que têm a margem muito achatada, as que têm uma compra muito grande, uma margem muito pequena. E aí colocar na ponta do lápis o que eu comprar, o que eu vir a comprar, quanto que eu tenho de crédito? Se eu mudar, que eu vender, quanto que eu vou ter que pagar? Então, muito criteriosa essa análise. Eu trabalho muito com empresários, ajudando a estruturar o planejamento tributário da empresa, principalmente agora, que em setembro a gente já tem que tomar essa decisão. Precisando de dicas, pode acessar o meu perfil no Instagram, eu estou ajudando muitas empresas, é @daipise, escreve lá para mim, eu te ajudo com diagnóstico tributário, para a gente analisar qual o formato mais econômico, se tiver dúvida no que você está fazendo, também pode me questionar por lá. Estou bem aberta a ajudá-la a explicar, a entender a cada detalhe que nós temos aí dentro da tributação do Simples Nacional. Eu acompanho vocês lá no Instagram, acompanhem lá, tem bastante conteúdo e pode me questionar por lá. Olá, estamos aqui de volta no programa O Despertar de Suelen Duarte e eu, Soraya, entrevistando a doutora Angélica. Doutora Angélica, conta pra gente de novo o nome do quadro e vamos continuar o bate-papo sobre o TDAH? Sim. Eu sou Angélica Berkenbrock, psicóloga clínica. Estamos aqui no quadro Ouse Inspirar com o tema Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, conhecido como TDAH. Pergunta, esse déficit, ele é mais genético ou ele aparece de acordo com o ambiente? Como que é, o que dizem os estudos sobre isso? O TDAH, ele tem base genética hereditária, tá? Ok. Mas a gente tem que entender uma coisa que rege
tudo que está em volta da psicologia. Nós somos uma mistura daquilo que a gente herda, de como funciona o nosso corpo, das nossas predisposições, da nossa educação, que é o ambiente que nos cerca, sejam cuidadores, podem ser pais, tios, avós, e da cultura vigente. Então, a gente tem um hábito de buscar um único fator para um determinado diagnóstico, mas eles sempre vão ser multifatoriais, tá? O ambiente pode tanto piorar um quadro em que a pessoa tem a predisposição, como pode ajudar, no caso, a não fazer com que ele se desenvolva de um jeito que fique ruim para a pessoa, enfim. Isso explicaria, doutora Angélica, o fato de que no Brasil, numa cultura de que o brasileiro, né, ele tem ali muita pressão sobre ele mesmo e é um dos países com maior índice de ansiedade, isso correlaciona com sei lá, com um percentual de pessoas assim no Brasil versus, por exemplo, num país europeu que de repente tem uma cultura um pouco mais tranquila? Eu acho que universalmente estamos em contato com muitos gatilhos de informação. Eu não poderia te dar essa resposta de uma forma correta, tá? Com uma exatidão. Teria que buscar pesquisas a respeito do assunto para poder te responder com mais precisão isso. Ok. E o que você estava falando no quadro anterior, tá? Como lidar melhor com uma pessoa que tem esse transtorno no sentido de, né, os cônjuges, parentes, amigos? Quais são as dicas, né? Sabendo que a pessoa tem o TDAH, como eu posso lidar melhor? Bom, primeiro, a atenção fala a princípio de uma falta de foco. Mas quem tem TDAH não tem falta de foco. Ela tem focos exclusivos. Ou seja, tem um videogame ali, a pessoa ultra focou naquilo, ela vai ficar horas fazendo aquilo. Ou um trabalho que interesse, seja para criança, seja para adulto. Adulto gosta de moto, ele vai ficar horas pesquisando coisas sobre motos e vai entender tudo sobre aquilo. Então não é sobre inteligência, não é sobre memorizar necessariamente, é sobre o que interessa. É praticamente mergulhar naquilo e... Sim, é normal que ela mergulhe naquele assunto e às vezes deixe de ter um equilíbrio na vida entre assuntos que ela precisa cuidar, né, de outras áreas da vida, seja um relacionamento, seja assuntos ligados ao trabalho que não estejam no hiperfoco dela. Quando o trabalho entra no hiperfoco é sensacional, porque daí a pessoa voa. Brilha. Exatamente, né? Então tem todas essas questões, existe um foco, mas esse foco a gente chama que quando ele acontece, ele fica hiperfocado, ok? E aí a gente tem uma série de problemas ligados à pessoa. Acho que a primeira coisa em relação ao que você me perguntou é ter um diagnóstico preciso para saber as áreas do cérebro, para saber se não tem comorbidades como dislexia, descalculia, o que pioraria o quadro, né? E tiraria da pessoa a oportunidade, às vezes, de formar uma faculdade, porque vai ficar muito mais difícil. Tá? Então é importante entender o quadro dessa pessoa, porque ele pode ter comorbidades. Normalmente tem uma comorbidade ou outra, tá? Segundo, entender que a atenção ela pode ser treinada e focada. Tá? E compreender esse problema para poder entender que às vezes aquilo que a pessoa apresenta num relacionamento, por exemplo, não é um problema com o cônjuge, com o parceiro, a parceira. Mas sim, é uma um problema característica... da característica que ela apresenta. Por isso é importante que ela faça psicoterapia para ela poder ter um bom desempenho. E hoje temos muitos PhDs, inclusive eu recomendo um livro do Gabor Maté que fala sobre hiperatividade. Inclusive ele tem hiperatividade e ele é um PhD, escreveu uma série de livros. Ele conta que ele abandonou os primeiros
mas depois ele conseguiu ir adiante manejando o problema dele. Pessoal, super interessante aqui a conversa com a doutora Angélica. Deixa pra gente de novo o seu Instagram ali na tela e em breve a gente volta. Qual que é mesmo? Angel Berkenbrock, mas é melhor seguir pelo QR Code, que é mais fácil. Ou se procurar por meu nome, Angélica Berkenbrock, vai aparecer também. Até mais, pessoal! Quer gravar o seu já, amiga? Olá, estou no quadro O Despertar com Suelen Duarte, trazendo para vocês o Herdeira do Novo Ciclo. Eu sou Vera Alves, psicoterapeuta, e dando continuidade à nossa última fala, nós vamos falar agora sobre a criança ferida e o quanto tudo isso atrapalha o nosso sucesso na vida adulta. O Jung diz que nós somos adultos permeados com os rastros da infância. E isso é uma grande verdade. Relacionamentos onde nós nos doamos ou nós ficamos esperando que o outro preencha os nossos vazios existenciais e emocionais. Grudamos nos relacionamentos acreditando que o outro vai atender às nossas necessidades da infância. Ou muitas vezes nos sentimos humilhados perante as falas dos outros. Muitas vezes as pessoas estão conversando, nem estão falando sobre a gente, mas a gente está ali afetado, a gente está no autocontrole ali para não explodir, achando que aquela fala é com você. Isso se chama ferida da humilhação. A criança ferida, na realidade, são os nossos traumas inconscientes. São as broncas que nós trazemos para a vida adulta e que nós não resolvemos. São os pais que não nos atenderam, porque achamos que tínhamos que receber mais. Ou mesmo, quando essa maternagem ela não aconteceu a contento. O Winnicott, que é um pediatra psicanalista, ele fala da boa maternagem. O que é a boa maternagem? É quando aquela pessoa, e não é a mãe, pode ser o pai, pode ser uma avó, pode ser um cuidador, aquela pessoa que acolhe a criança e olha para ela nos olhos e atende todas as suas necessidades. Mas nem sempre isso é possível. A vida nos chega da forma que dá. Então, muitas crianças não são vistas, muitas crianças são realmente abandonadas nessa infância e carregam feridas de humilhação quando foram desprezadas, não atendidas nas suas necessidades básicas. E nós carregamos isso para a vida adulta. É como se a gente não pudesse, a gente não consegue lidar com as emoções e coloca aqui num lugar guardadinho como se fosse o nosso, tesouro, que eu não consigo lidar, então vai ficar aí, lá no fundo do baú. Na realidade, tudo isso vai voltar na vida adulta como sintomas no nosso corpo ou como compulsão à repetição. Então, nós atraímos relações onde nós vamos ser traídos, nós atraímos pessoas que vão nos humilhar, nós vamos querer nos superarmos na insegurança, sendo aquelas pessoas grandiosas, mostrando-se como grande, quando na realidade eu estou escondendo quem eu sou, a minha persona não é essa, eu estou usando uma máscara de perfeição, eu vou querer cobrar do outro perfeição, porque eu quero esconder as minhas imperfeições. Todos esses movimentos, eles são movimentos inconscientes que a gente não percebe, mas que quando a gente leva para o trabalho, a gente vai ser aquele funcionário que vai brigar pelo ar-condicionado, eu quero desse jeito, eu quero daquele outro, trazendo esse movimento da criança que quer do jeito que quer. Quando uma criança não é atendida, ou quando a criança é muito vista, ela vai ter o mesmo problema na vida adulta. Porque quando ela é muito vista, ela vai se achar incapaz, porque sempre teve alguém fazendo por ela. E quando ela não é vista, ela vai se sentir abandonada. E ela vai trazer para as relações, já falei, amorosas, relações de trabalho, relações sociais, toda essa necessidade que não foi atendida na infância. E a gente termina aqui e no próximo a gente vai falar, dando continuidade sobre o sucesso pessoal, profissional e empresarial
à luz da inteligência sistêmica. Como prometido, eu estou aqui para falar de empreendedorismo para você que está nos assistindo. E hoje eu estou aqui com uma amiga, uma parceira, a Luziana. Lu, seja muito bem-vindo a mais um programa O Despertar. Obrigada, Suelen. É um prazer estar aqui também com você. O prazer é todo meu e contar um pouquinho da trajetória da Luziana. Lu, então fala um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória no empreendedorismo. Ah, legal. Bom, eu já nasci meio que empreendedora, né? Eu vim de uma família de empresários. Meu pai e minha mãe são empresários, então eu cresci dentro de uma empresa. E aí eu me lembro, assim, desde os meus 12 anos, que a gente tinha pequenas funções dentro dessa empresa. E depois disso eu fui estudar, fui fazer a minha faculdade, né? Eu sou formada em fisioterapia. E assim que eu me formei, eu fui trabalhar em uma clínica de fisioterapia de CLT. E eu lembro como se fosse hoje as palavras do meu pai dizendo para mim, quem não tem tempo, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Olha só. E ele sempre me incentivou a empreender, a ter o meu próprio negócio, a não trabalhar para os outros, a não ficar ali presa, né, em um trabalho onde eu não tivesse a minha autonomia, onde eu não tivesse a possibilidade de crescer, colocar as minhas ideias, né? Meu pai foi um grande empresário, ele sempre foi uma pessoa que arriscou muito, investiu em vários ramos, em vários negócios. Então, eu acredito que o empreendedorismo, assim, ele veio um pouquinho aí do meu sistema familiar, né? Sim. Veio aí das minhas raízes, das minhas origens, e foi só crescendo o desejo e a vontade, né, de cada vez mais empreender, tá? Então dá para dizer que os seus pais ou seu pai em específico foi o grande motivador de hoje você ser uma mulher de sucesso aí, né, na sua empresa. Com certeza, Su. Meu pai foi um grande exemplo para mim, assim, de força, de coragem, de segurança, de enfrentamento, né, desse movimento de ir para a vida, né, esse movimento de vai lá, vai com medo, se não der certo, vai, tenta de novo. Vi meus pais, né, dando certo, errando, caindo, levantando. E foram meus grandes inspiradores. Meu pai, principalmente, foi um grande exemplo para mim nessa parte do empreendedorismo, com certeza. E fala um pouquinho pra gente, né? Você falou aqui que você é formada em fisioterapia e também você hoje trabalha com constelação familiar e empresarial. Eu, inclusive, já fiz algumas, né, com a Lu e com certeza abriu as minhas portas, os meus pensamentos. Conta um pouquinho pra gente como que funciona, o para que é a constelação familiar e o que pode ajudar o empresário como um todo. Ok. Então, primeiro, eu vou contar só um pouquinho aí da minha trajetória, quando eu falo que eu me formei, aí eu comecei a trabalhar em uma clínica de fisioterapia, e eu fiquei, assim, 3 anos trabalhando nessa clínica de fisioterapia. Foi bem rápido esse processo, porque eu não conseguia ficar ali presa naquele movimento, né? Então, vendia uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Vendia semijoias já na época, vendia lingerie, vendia produto produto de pele, né? Produto de beleza. E com 3 anos que eu trabalhava de CLT, eu decidi abrir a minha primeira empresa. Então, eu abri o meu estúdio de Pilates com a minha clínica de fisioterapia. E depois disso, já logo assim na sequência, deu 1 ano mais ou menos essa empresa, já cresci, já abri uma segunda empresa, e aí depois da segunda empresa, em menos de 1 ano, eu abri a terceira empresa. Então foi uma clínica multidisciplinar, onde eu tinha uma parceria com um cirurgião plástico, né, tínhamos 8 profissionais, onde a gente fazia toda essa rotatividade, né, dentro da empresa. E o que nesse processo e nesse movimento eu comecei a perceber e a entender foi que eu era uma boa empresária, eu era visionária, então eu fiz o meu negócio crescer muito rápido, eu tinha muito cliente, meu problema nunca foi não ter cliente, nunca foi a entrada do dinheiro, mas chegou num momento da minha carreira e do meu empreendimento que eu observava que o dinheiro não permanecia no meu negócio. Né? Então, do jeito que ele vinha, do jeito que ele chegava, ele ia embora.
Sim. E nesse momento que eu estava vivendo, então assim, sempre buscando muito, né, trazendo novas ideias, implementando novas coisas no meu negócio, eu encontrei a constelação empresarial. Né? Sim. Foi onde, na verdade, foi uma colega numa conversa que me sugeriu fazer uma constelação empresarial para olhar para esse movimento do dinheiro, porque o dinheiro não permanecia no meu negócio. E isso fazem 14 anos, foi há 14 anos atrás, né? E até quando ela falou, eu achei assim, nossa, mas o que que é isso? Como assim, né? Sim. Enfim, fui buscar, porque eu estava passando por aquele processo. Eu precisei, né, dentro do meu negócio. Eu estava vivendo uma dor, né? Qual era a dor? A dor de que o dinheiro vinha, o cliente vinha e ele ia embora. E aí fui fazer esse movimento de constelação, então, da empresa, e nesse movimento de constelação, então, eu comecei a identificar que eu estava trazendo não só as coisas boas que o meu pai tinha deixado para mim, meu pai, minha mãe, né, mas também trazia aquelas coisas ruins que eles tinham, né, vivido, que eles tinham passado, Sim. que era o quê? Né, que eram as dificuldades, né? Eu lembro, assim, do meu pai e da minha mãe, que eles tinham muitos negócios, né? Eles faziam muito dinheiro. Eu lembro da minha mãe assim com maços de dinheiro, com maços de cheque, né? Naquela época pegava cheque parcelado. Mas eu lembro assim que era tipo, eles sempre falavam muito de contas, é para pagar as contas, e eu sempre ouvia muito que não tinha dinheiro, Sim. que tinha aquele dinheiro, mas ele já estava comprometido. Então nunca aquela coisa de sobrar, nunca aquela coisa de poder usufruir do dinheiro, Sim. né? E aí também nesse movimento da constelação eu percebi muito um outro movimento que eu estava, que era de trabalhar demais para o dinheiro vir. Então, assim como a minha mãe, que trabalhava das 6 da manhã até as 8 da noite, de segunda a segunda, era exatamente como eu estava, Sim. né? Abria a minha clínica às 6 da manhã, ia até às 8, 9 horas da noite, e ainda no final de semana trabalhava com aparelhos de alta tecnologia, né? Dentro da estética, a gente tinha o laser, né? A gente tinha a criolipólise, então fazia esses tratamentos de mais valores, né? Sim. No final de semana. E aí, naquele movimento ali que eu busquei para uma dor minha, para uma queixa minha, eu vi o quanto aquilo foi, assim, surpreendente para mim, foi muito esclarecedor e libertador. Porque depois desse movimento de constelação, as coisas no meu negócio começaram a melhorar. Eu tinha nessa época uma dívida, era um empréstimo que eu tinha feito no banco para investir no meu negócio, né? Mas Uhum. então era uma dívida de 50 mil reais que eu tinha. E eu paguei essa dívida, assim, foi tudo muito rápido, assim, eu paguei essa dívida e as coisas começaram a acontecer e começou a sobrar dinheiro do nada, nada de diferente do que eu já Sim. estava fazendo. Então eu já era uma boa profissional, eu já tinha as estratégias, eu já tinha, né, uma visão do negócio, eu já tinha muitos processos dentro da minha Sim. empresa, mas o que faltava era essa liberação, né, liberação dessas crenças, desses padrões, desses comportamentos e dessas lealdades invisíveis que eu carregava ali do meu sistema familiar. E aí, vendo o meu resultado, eu falei, nossa, isso é muito legal, isso é incrível. E aí eu comecei a pensar em quantas outras pessoas eu poderia talvez ajudar, né? E aí eu estudei que a constelação também era aplicada para as dores das pessoas, as dores dos pacientes. E aí, então, decidi fazer o curso de constelação. Um pouquinho antes eu fiz uma especialidade que se chama microfisioterapia, que é uma especialidade do fisioterapeuta, onde já busca identificar essas memórias celulares de sentimentos, de emoções, possíveis traumas que Sim. interferem na vida atual, né, da pessoa. E aí junto veio, então, esse processo da constelação, enfim. E aí, depois disso, assim, eu realmente fiz meio que uma transição, né? Então, acabei vendendo a clínica, mudei de cidade, que eu sou de uma cidade do interior do Paraná, aí eu mudei de cidade para Curitiba. E há 12 anos, então, que eu vim para Curitiba com essa intenção de apenas trabalhar com a constelação, né? E a microfisioterapia. E assim foi acontecendo, né? E aí eu fui trazendo cada vez mais esses movimentos da constelação empresarial na vida das pessoas, das empresárias, dos empresários, dos negócios, né? Mais uma constelação profissional. Profissional. Uhum. E eu posso dizer por experiência própria, né? Como disse para vocês aqui, já fiz constelação,
com a Luziana, e um dos motivos hoje de eu ser uma empreendedora, e eu creio que uma empreendedora de sucesso, né, e escrever também um livro sobre empreendedorismo, já estamos aí na 2ª edição, foi através de uma constelação que eu fiz para empresários, para empreendimentos, e ali foi o dia que eu pedi a minha conta e resolvi abrir meu CNPJ e empreender, e hoje estou aqui apresentando o quadro, o programa para vocês, e além disso, né, tem outras empresas abertas de eventos que eu faço com empreendedorismo através de uma constelação empresarial da Luziana. E você pode te dizer, né, como que você chegou até isso? Claro que a Luziana enxergou também isso, esse potencial em mim e acreditou, né, além da constelação, então isso é muito importante. Então hoje a gente pode dizer que a constelação ela é muito mais do que uma cura somente interior, porque a cura não é só para aquilo que nós estamos sentindo, mas às vezes é como a Lu falou, né, você tem um pai, uma mãe que incentivaram, ou que não, talvez, você não teve alguém que incentivou a você empreender, e aí você tem o seu negócio, você tem um bom network, às vezes você tem pessoas, você tem dinheiro entrando em caixa, mas aquele dinheiro não permanece. Então a constelação, ele é para você identificar se isso é uma coisa que você vem procrastinando, se isso é uma coisa que você tem ali, às vezes, da criação dos seus pais, dos seus passados, né, de palavras que foram ditas. Então a constelação, ela é muito importante para que você se enxergue como um empreendedor como um todo, porque empreender não é só ter clientes, né, Lu? E você também tem uma outra empresa, que é a Luziana Store. Conta um pouquinho pra gente. E aí deixa depois no finalzinho as suas redes sociais para que o povo de casa que está lhe assistindo possa adquirir e conversar com você. Tenho certeza que a Luziana vai atender vocês com o maior carinho, com o maior amor, porque esse sorriso, ela é assim mesmo, querida, uma querida. Ela sabe que eu sou apaixonada por ela. E ela vai atender você, você pode estar contratando os serviços dela ali de constelação para fazer para tua empresa ou para você também, para a família. Você tem os seus cafés também que você faz. Fala um pouquinho também pra gente. Sim, isso, legal. A Suelen foi um caso que a gente se encontrou, né, em um outro espaço, em outro negócio, outro empreendimento, onde eu estava fazendo uma constelação empresarial para aquela empresa. E aí a Suelen estava lá, eu já tinha conhecido ela de um outro evento, e eu falei para ela, me assustei quando eu vi ela lá, né, até eu falei, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. E aí aquele movimento daquela constelação, eu acho que foi muito libertador, Foi. né, Suelen? Com certeza. E hoje está aí, né? Muito, muito feliz mesmo pelo teu crescimento, pelo resultado daquilo lá. Então, isso que eu falo, a constelação, Suelen, ela transforma vidas, né? São 14 anos que eu trabalho com constelação. Eu já vi verdadeiros... Eu posso dizer que eu já vi até milagres acontecerem com a constelação, assim, sabe? Então, é algo muito maravilhoso. Eu só tenho coisas boas para falar da constelação. Bom, a minha loja de acessórios, né, que se chama Luziana Store, ela veio, então, nesse meu sangue do empreendedorismo, né, meu pai brincava, gente, que a Luziana, ela vendia até pedra. Na verdade, acho que ele já estava profetizando, né, Sim. porque a ideia da loja, ela veio porque eu gosto muito de energias, né, eu sou muito conectada com essas coisas de energia. E aí eu sempre gostei muito das pedras naturais e com o meu trabalho, às vezes, eu acabava indicando, assim, para a pessoa usar certa pedra, uma pedra de limpeza, uma pedra de proteção, né? Tem a pirita que a gente adora, que é Sim. a pedra da energia do dinheiro, né? E aí veio essa ideia, as pessoas perguntavam, eu indicava e as pessoas ficavam perguntando, mas onde compra? Onde compra? E aí, não tendo aonde indicar para as pessoas onde comprar, eu vi a oportunidade de um negócio. Eu falei, opa, então se eu já indico, as pessoas querem comprar, me pedem aonde comprar, então eu vou ter aqui para oferecer. E aí, então, surgiu a ideia dos acessórios com pedras, tá? Porque eu trabalho muito também com essa coisa da mulher enxergar o seu valor, né? Da mulher se valorizar, ter uma autoestima elevada, né? De ocupar ali o seu lugar. E aí, então, por isso que eu encontrei os acessórios, foi uma maneira de também fazer a mulher olhar para ela, se sentir mais bonita, às vezes mais empoderada, dar valor a quem ela é, né? Quando a gente quando a gente coloca um acessório e se olha na frente do espelho, muda muito, né? Então, dela poder olhar e também resgatar ali esse amor próprio, esse valor e dizer, uau, tô bonita, olha quem eu sou, né? Porque faz toda a diferença. Você saber quem você é, você ocupar o seu lugar para você empreender.
né? Sim. E aí, esse sanguinho aí nas veias, então achei uma oportunidade, casei, e aí eu abri então a minha loja, que é uma loja de acessórios com pedras, né? Que Com pedras lindas. naturais, que fica no meu espaço, é uma loja online também, né? Eu envio para todo o Brasil, enfim. E aí tem lá as minhas redes sociais, então, da loja, quem quiser me seguir, conhecer, acompanhar lá, é Luziana Store, underline. E o meu perfil do Instagram também, luziana.rossi, que é o perfil que eu também trago muitos conhecimentos sistêmicos, né? Falo da aplicabilidade disso no dia a dia, na prática, na família, nos negócios, enfim. Você me perguntou também sobre as palestras, não, sobre os Isso. workshops, Os né? workshops. Então, eu promovo alguns workshops onde eu conduzo então essas palestras explicando e demonstrando o que é a constelação empresarial. Então, para você que quer conhecer, né, um pouquinho mais do meu trabalho, como funciona, como aplica, né, a gente tem de quando em quando o nosso workshop de constelação empresarial também. É isso aí. Lu, muito obrigada por essa entrevista incrível, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você aí de casa, você empreendedor, mas não só empreendedor, mas também mãe, pai, filhos que precisam passar por essa transformação e trazer um novo para a sua vida. A Luziana vai atender vocês, procurem ali a Luziana, desperte o potencial que há dentro de você, assim como eu se despertei através de uma constelação da Luziana, você também pode. Então procure ela nas redes sociais, comece a seguir ela e chama ela lá, que eu tenho certeza que ela vai atender você com todo amor, com todo carinho, e continue aqui, porque tem muito mais para você. Seja muito bem-vindo a mais um programa O Despertar, comigo, Suelen Duarte. Hoje nós não vamos só falar de empreendedorismo, nós vamos falar da loja Mamãe Bonita. Estou aqui com a proprietária, a Cláudia. Cláudia, seja muito bem-vinda ao programa O Despertar. Cláudia, conta um pouquinho pra gente sobre a Mamãe Bonita. Primeiramente, Sueli, eu quero agradecer o convite para participar do programa, né? É um privilégio estar aqui e contar um pouquinho da história do meu empreendimento. A Mamãe Bonita é uma loja completa para a mamãe e para o bebê. E eu falo com toda certeza que é a única loja de Curitiba que é uma loja completa. Então, as mamães chegam aqui, elas precisam de roupas para se vestir durante esse momento tão especial da vida delas. E nós conseguimos servir com todos os produtos que uma mamãe pode imaginar que ela precisa, desde o início da gestação até o final, né? Durante o período de amamentação também. Nós também temos toda a linha para o bebê, aquela lista, sabe aquela lista que quando a mamãe engravida, ela vai procurar uma listinha do que ela precisa comprar? Nós temos tudo na loja. Então, nós vamos conversar com as mamães, ajudar elas a entenderem o que faz parte da realidade dela para que façam compras assertivas, né? Além do enxoval do bebê, as roupinhas para o bebê e o enxoval personalizado, porque nós também fabricamos, né, o enxoval personalizado. Eu ainda ofereço os quartinhos completos, a família não precisa levar o quarto inteiro, né? Eu tenho cômodas, berços, roupeiros, poltronas de amamentação, o carrinho para o bebê, ainda tem cadeirinha de alimentação. Na realidade, é isso mesmo, é uma loja completa. Uma loja completa, né? E, Cláudia, eu já tive a oportunidade de vir aqui, escolher algumas roupinhas por uma amiga que está gestante. A gente sabe que esse momento é um momento muito especial na vida de uma família, um nascimento de um bebê. E toda essa procuradoria, né, essa curadoria que você traz, na verdade, ela é muito importante, principalmente para mãe de primeira viagem. Eu tenho a minha filha que já é adolescente, mas já esqueci o que um bebê precisa. E quando eu vim aqui na loja, eu fui muito bem assessorada nas principais peças do que a gente precisa, porque às vezes a mamãe, né, é de primeira viagem, ela não sabe o que comprar, e aí, como você disse, tem aquela listinha ali do chá ou o que precisa. Então, aqui na loja você encontra não somente a roupa para a mamãe também ficar linda, elegante, né, porque a mamãe pode sim se vestir bem, estar na moda, com a roupa certa e adequada para ela. E aqui você encontra desde pijamas quentinho a vestidos para você, mamãe, ficar linda e mais bela, porque, aliás, ser mãe é muito especial na vida da gente, para quem é mamãe sabe, para quem tá esperando, e não só para a mamãe e para o papai, mas também para os vovós, para os titios, para os padrinhos, né? Então fica a dica aí, você que é padrinho, você que é titio, vovó, que quer dar aquele enxoval pro
bebê que está chegando ali, que vai ser a alegria da casa, é aqui na Mamãe Bonita que você encontra. Além disso, também, como a Cláudia falou, né, Cláudia, vocês têm uma marca própria. Conta um pouquinho pra gente qual é a marca e o que vocês oferecem através da marca. A nossa loja é uma loja multimarcas. Mas eu tenho 2 marcas de fabricação própria, uma marca do bebê, que é a Vita Baby, e a MDL, que é a de roupas para grávida. Nós fazemos roupas especializadas, com recortes especiais, para que a roupa ela encaixe na mamãe, né? Então, quando a mulher ela engravida, muitas vezes ela vai buscar uma roupa maior do que ela vestia antes da gestação, para que essa roupa se adeque. E nós não fazemos isso aqui. Aqui nós fazemos roupas especializadas, pensando em cada mamãe, em cada tamanho de mulher, para que quando ela vista a roupa encaixe nela, né? Você não compre uma roupa maior do que você realmente deveria vestir. E a roupa de gestante, existe diferenciais, assim, realmente é o meu coração, ela bate aqui na boutique de gestante dentro da loja, e as mamães adoram as nossas peças. Além disso, também aqui na loja a gente conta com um showroom de móveis, desde o bercinho, né? Tem aquele berço que vira cama, que é o sonho de toda mamãe, para não ter que trocar o berço depois, né? Além disso, também, como a Cláudia disse, tem a parte de carrinhos, a parte de trocadores, tem a parte das banheiras também, que isso é muito importante. Aquela banheira de pezinho, com certeza vai fazer um diferencial na hora de dar o banho no seu bebê, até mesmo por causa da nossa postura, da coluna, né? Então é muito importante também e facilita a vida das mamães. Aí então aqui temos desde sapatinho, aquela roupa especial para apresentação, para o batizado do bebê, não é verdade, Cláudia? A loja realmente é uma loja completa e vale a pena vir conhecer o showroom de imóveis. Hoje nós temos aproximadamente 9, 10 quartos montados em uma loja de 700 metros quadrados, né? Para que os papais eles consigam visualizar o quartinho dos sonhos. E nós vamos ajudá-los a tomar a melhor decisão dentro da realidade de cada um, né? E com o nosso diferencial de atendimento consultivo, fazendo com que esse momento realmente seja um momento especial. É isso aí. Então, para você, mamãe, papai, vovô, vovó, titia, titio, padrinho, madrinha, é aqui na loja Mamãe Bonita que você encontra o melhor enxoval para a chegada do bebê tão sonhado e especial que vai alegar a sua casa e a sua família, eu tenho certeza. Vem aqui então para você também, mamãe, que quer se vestir elegantemente, quer ter roupas adequadas para você vestir, porque a gente sabe o quanto também isso é importante, a gente estar elegante quando estamos grávidas. Então, para você, mamãe, é aqui na loja Mamãe Bonita, localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 5831, e nós também temos uma loja no centro de Ponta Grossa, na Rua Doutor Colares, 605. Qual é as redes sociais para quem está assistindo o nosso programa hoje poder seguir vocês e qual é o WhatsApp? Nós temos um grupo de WhatsApp também, né? Onde você pode estar aí vendo o que está vindo de novidade, o que tem na loja. Então, através do grupo do WhatsApp também as vendedoras vão te atender. Mas qual é o Instagram e como o pessoal de casa pode encontrar a loja Mamãe Bonita? O nosso Instagram é a Mamãe Bonita Oficial, né, que é o Instagram de Curitiba. Eu tenho também o Mamãe Bonita PG, que é de Ponta Grossa, e a Berços Curitiba. A Berços Curitiba é a mesma loja da Mamãe Bonita, que funciona no mesmo complexo, só que nós temos um Instagram separado. Quem tiver interesse, né, de conhecer, de entrar em contato pelo WhatsApp, o nosso contato inicial é pelo Instagram. Aí tem muita coisa lá, entra lá, conhece, e vamos começar ali uma conversa pelo Instagram inicialmente.